Boa noite, meus amigos, tudo bem? Depois de uma semana de suspensão, né? Nós estamos voltando hoje para voltar ao tema, são temas que eu gosto muito, assuntos polêmicos, né? Outras idiosincrasias da nossa profissão, da nossa teoria, né? Para depois a gente entrar no assunto da nossa brochura, com a qual vamos apresentar o programa de cursos ainda desse mês de novembro e para o ano que vem, né? Então hoje eu vou falar muito rapidamente sobre os assuntos que eu vou abordar, que são relativos aqui aos assuntos polêmicos e outras idiosincrasias, né? Porque realmente esses assuntos são questões que me incomodam bastante na prática profissional e não gostaria de deixar de alertá-los, né, sobre isso, porque realmente vocês vão se encontrar com esses temas ao longo da sua vida profissional. Mas eu vou colocá-los aqui muito mais como objeto de reflexão e de discussão. Aqueles que fizerem cursos no ano que vem em aulas práticas, né, certamente nós vamos discutir esses assuntos mais praticamente e mais profundamente, né? Então, nós vamos tirar o que, uns 15, 20 minutos, André, para falar desse assunto, depois a gente vai entrar com o assunto da brochura, né? E aí, se vocês tiverem perguntas no final, podem fazer, né? O assunto que eu queria, vou dizer mais ou menos quais são os assuntos que me incomodam. Primeiro são o que eu chamo de efeito manada, né? Aquela coisa da atitude grupal, de aparecer uma novidade em algum evento e aí todo mundo conseguir fazer a mesma coisa, né? Pode voltar o primeiro, André, o primeiro toque, né? Isso, o primeiro abertura, né? Nós, na verdade, somos seres grupais mesmo, né? O ser humano não sabe viver sozinho, ele precisa do seu grupo social e precisa da aceitação do grupo social para se sentir feliz, acolhido, protegido. E se nós imaginamos que isso é verdade e que isso permeia muitas das nossas decisões, a gente vai ver que esse efeito de todo mundo sair fazendo uso da mesma luminária, da mesma solução, e aí parece que todos os projetos têm que ter aquela solução. Já cheguei algumas vezes a pessoa perguntar: a senhora não vai colocar aquelas coisinhas na parede, assim que fica aquelas manchinhas na parede? Não, aqui não é uma coisa horrível. Ah, mas todo mundo usa, não é bonito? O senhor não acha bonito? Não, achou horroroso. Mas a pessoa quer que eu diga se é bonito ou não é bonito, ela mesma não sabe escolher, né? Então, isso é que eu chamo de efeito manada, né? Que não sou eu que chamo, é a psicologia que chama, né? E que as pessoas não gostam quando eu falo, mas na verdade é o próprio, né? É o efeito, mais ou menos a mesma coisa que os animais quando migram, porque a seca ou a chuva excessiva prejudicam as pastagens ou as áreas de alimentação, né? Todos eles seguem lideranças que têm aquela intuição de onde eles podem encontrar comida. A maioria não sabe, a maioria segue a trilha atrás daqueles que dirigem, né? Dos seres humanos é a mesma coisa, né? Poucos ocupam a posição de liderança, muitos seguem os líderes, né? Daí a responsabilidade de quem está no comando de algum processo qualquer, né? Porém, existe um teste que a psicologia faz há muito tempo, né? Que mostra o seguinte: se você coloca numa sala para fazer um teste de psicologia, convida pessoas, vamos fazer um teste, quem são os voluntários e tal. Os voluntários, na realidade, vão sempre fazer o teste juntamente com figurantes que estarão no teste apenas para provocar as reações da pessoa que está fazendo o teste de verdade, né? Então essa pessoa é induzida a responder o que ela prefere. A tela apresenta uma porção de elementos verticais, né? E a pessoa, o comandante do teste pergunta: olha, quero que vocês me digam esses elementos verticais qual é o mais curto, de menor dimensão. Todas as pessoas olham e cada qual diz: é esse, aquele. Obviamente eu vi o teste, né? É muito claro quem é o menor. Embora as diferenças sejam pequenas, mas é claro aquele que é o menor. O que acontece? A pessoa começa a dizer o quê? Letra C.
Letra C. A maioria diz C, mas um ou dois falam E. Aí ele estranha que é E, porque é tão claro que é a letra C, né? Ele pode voltar, André. É tão claríssimo que é a letra E, que é a letra C, porque eles falaram E. A segunda rodada, uma outra pergunta sobre o círculo maior ou menor, é bastante claro qual é aquela letra que eles têm que dizer, porque tem um que combina perfeitamente bem com a pergunta. E aí 3 pessoas dizem outra coisa e ele fica olhando e diz, mas como que eles estão dizendo outra coisa? Mas ele diz aquilo que ele acha que é a resposta correta. Na terceira ou quarta vez que a maioria começa a dizer outra coisa, ele se sente mal e ele começa a dizer aquilo que o grupo diz, ou seja, ele renega a sua convicção para falar aquilo que os outros estão falando, pelo medo de ser excluído, não se sentir acolhido por aquele grupo. Então, esse efeito na iluminação ou na arquitetura, estilo mediterrâneo, lá pelos anos 70, 80, estilo mediterrâneo. Então todo mundo fazia casa com estilo mediterrâneo. Então nada a ver com o estilo mediterrâneo nós aqui, né? Nem clima, nem coisa nenhuma, mas estilo mediterrâneo. Então todo mundo tinha obrigação de fazer uma casa, fosse aqui na praia, em Campos do Jordão, onde for, Campos do Jordão nunca vi, mas estilo mediterrâneo. Depois o estilo neoclássico. Todas essas manias seguem um padrão em que as pessoas começam a se sentir na obrigação de fazer a mesma coisa. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas soluções são perdidas porque as pessoas se sentem na obrigação de atender a esse efeito de grupo que é muito prejudicial. Então nós vamos falar disso, vamos começar a olhar um pouco mais. Depois tem outro detalhe também, as pessoas não gostam de exercer a sua capacidade crítica, porque tem medo que os outros se ofendam com o que a pessoa vai dizer. Então isso tudo misturado dá uma mesmice no padrão brasileiro de propor desenhos e coisas novas que prejudica muito a nossa criatividade arquitetônica, né, de uma forma geral. Mas enfim, então esse é um tema que a gente pode falar mais profundamente. Depois tem um segundo tema que eu chamo de tirania dos conceitos. Hoje em dia a tirania dos conceitos, né, é exatamente, ou dos modismos, como a gente acabou de falar, é aquilo que as pessoas acham que tudo tem que ter um conceito. A gente tem que falar, mas tem que dar um conceito, porque se não der um conceito, então as coisas não estão bem explicadas. Então, outro dia eu recebi uma pergunta, a minha coordenadora falou, olha, a fulaninha de tal gostaria que a senhora descrevesse, quer dizer, ainda teria que escrever, o trabalho de escrever, qual foi o conceito que a senhora usou para a distribuição das luminárias no subsolo, ou seja, nas garagens? Mas como conceito? Isso é uma coisa tão óbvia, tão simples, né? Como eu precisaria descrever um conceito? Na realidade, ela queria o conceito porque ela achou que tinha muitas luminárias, né? Só para dar uma ideia, o LEED hoje, na melhor classificação, exige que o máximo de consumo de uma garagem não chegue a 1,2 watt-metro quadrado, ou seja, muito baixo o consumo mesmo, né? Então a luminária tem que ser eficiente, a distribuição também, né? Nós estávamos com 1,1, ou seja, estávamos abaixo do limite que é o mais exigente possível. Mas as pessoas olham para a quantidade de distribuição e dizem, eu acho que tem muito. Mas qual é por que você acha que tem muito? Ah, não, eu estou olhando assim, eu acho que tem muita. Mas baseado em quê, né? Só que existe uma outra coisa que as pessoas nem têm, hoje estão diminuindo a intenção de falar, que é a tal história de que na garagem tem que ter luz na circulação e não na vaga do estacionamento, né? Nós vamos falar sobre isso porque realmente é uma coisa absurdamente absurda, né? E que a gente vai falar, mas também faz parte de toda essa história do modismo, da obrigação de falar de conceito, né? Muitas pessoas também usam tecnologia, saem fazendo cores por todos os lados. Por quê? Porque o LED permite, porque o LED é a nova tecnologia, eu vou dizer que eu estou usando o LED, com isso eu vou parecer uma pessoa muito moderna, né? Então, isso é um panorama geral em que eu gostaria, principalmente nos nossos cursos, nas aulas práticas, vamos enfatizar muito isso. As pessoas têm que ser o seu conceito, a sua forma de pensar, a sua resposta clara, e com isso elas vão saber defender ideias e vão se tornar independentes desse tipo de pressão que mais complica as pessoas do que ajuda, né?
A outra coisa que eu gostaria de discutir é a questão da norma técnica como, sim, um elemento importante de auxílio ao projeto e não um engessamento de boas soluções, porque as pessoas tomam a norma como se fosse uma lei, não sabem interpretar direito a norma e se prejudicam assim, intensamente em termos de propostas, né? Por conta de não saber gerenciar a norma como ela merece ser gerenciada, ou seja, compreendendo como se faz para que a norma não vire, como eu digo, um instrumento de tortura, né? Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, mas por que na loja não tem 500 lux no piso, né? Porque é o que diz a norma, se a loja é grande, tem que ter 500 lux, se a loja é pequena, tem que ter 300. O que é uma loja grande e o que é uma loja pequena? Não está dito lá, nem metragem, nem características, nem nada, mas está dito na norma, né? Não, mas a norma é uma referência, ela não é uma lei. Nós vamos conversar sobre isso, porque realmente é muito ruim. Existem muitos pontos no sistema de certificação, principalmente no LEED, que foi um anterior, mais antigo, que são muito discutíveis e alguns são extremamente negativos para a boa solução do projeto, né? Aquela história de dark sky, com não se pode usar lighting e coisas que tais. Isso aqui vale uma aula, assim, uma aula não, vale um encontro aqui nosso só para discutir uma bobagem como essa. Outra bobagem da certificação LEED é que tem que ter uma luminária na borda do andar de escritórios em que a luminária não abra o facho que não permita sair para fora do edifício. Isso para evitar também, conceito dark sky, para evitar que exista luz na cavidade urbana, vamos dizer, excessiva, e que com isso a gente não veja mais as estrelas no céu. Nas cidades grandes nós não veremos estrelas nunca mais, né? Dá para ver Vênus e olhe lá, o resto já não se vê mais, né? O colchão luminoso é enorme. E não é essa luminária que faz a luz sair, é toda a cavidade em que a luz é distribuída e ela percorre o ambiente, a gente já viu interreflexão algumas vezes, e toda essa luminosidade sai pelas janelas, sim. O que a gente tem que fazer é usar uma persiana inteligente para evitar que a luz saia, e não inventar uma luminária diferenciada na beira do... Isso é uma coisa em pé na cabeça, né? E depois vamos falar um pouquinho também dos absurdos dessa iluminação chamada comemorativa, que não é bem comemorativa, como disse uma moça ontem para mim, porque afinal é uma referência à luta contra o câncer de mama, então não é uma comemoração, né? Mas de qualquer maneira adotou-se esse nome. Então nós vamos falar sobre todos esses temas polêmicos, né? Agora podemos virar sobre esses temas para a gente poder no fundo, pode pôr o outro também, André, por favor. No fundo, nós vamos falar sobre isso como se fosse um enriquecimento da sua prática profissional, né? Ou um enriquecimento também da sua atividade criativa, porque esse tipo de cerceamento da imaginação é muito ruim, né? Muito ruim. Então, vocês têm que estar liberados disso. É uma coisa que eu faço questão de discutir, né? Não são leis, são minhas opiniões e tal, vocês vão refletir também. Mas, por exemplo, essa questão da mancha na parede, que a Regina, minha parceira, que me ajuda muito na questão de pesquisas e fotografias, né? Ela costuma dizer, dona Esther, não adianta entrar numa loja, o lojista é induzido a fazer essas manchinhas na parede, né? Que as pessoas perguntam, e já me perguntaram também, portanto eu acredito. Mas veja, essas manchinhas são horrorosas, né? Não tem nada de interessante, não tem nada de bonito, né? Eu vou mostrar várias dessas manchas para vocês verem como é usual, como de fato se faz isso, né? E como não se sabe fazer, na próxima imagem a gente vai ver isso, né? Como é realmente horrível. Vejam, as pessoas colocam a iluminação junto à parede, fazendo aquela manchinha dupla, né, do facho da dicróica. É uma coisa horrível, até porque um é diferente do outro e é um desenho que não tem nada a ver com as superfícies, né? Pode mudar, André. E tem exageros aí, por exemplo, em vigas, essas mordidinhas na viga. A fotografia de baixo é um terror, né? Porque não só os fachos estão muito próximos à parede, então eles revelam a sua distribuição, né? Como também eles estão inclinados, então isso é pavoroso, né?
Pode mudar, André. A próxima imagem é uma das coisas que eu detesto ver, que é justamente uma parede com textura e o faixinho, as linhas luminosas em cima. Essa parede tem uma textura contínua, teria que ter iluminação contínua, para a superfície continuar contínua, né? Permanecer contínua, né? Então, isso é uma manchinha na parede. Outro vício que ainda está bem na moda é o próximo, que é o uso assim, exagerado, insistente, contumaz dessas linhas luminosas, que não tem nenhum serviço em termos de iluminação, porque num pé direito desse tamanho, aquela luzinha lá de cima não faz nenhum efeito na parte de baixo. Mas ela é visível, como se fosse um letreiro de neon na rua, coisa assim. Ela é luminosa para se ver e não para iluminar, né? Então, são desenhos muito, como se diz, exagerados, né? A superfície tem uma parede já em mármore tratado, essa parede com o mobiliário e um painel de piso escuro já fazem o desenho. Não precisaria ter aquelas 3 rasguinhos do outro lado, aquela outra luminosidadezinha saindo da parede, mais essas linhas em triângulos, mais esse pendente. É muita informação visual, muita, exageradamente. Então, mas tem que usar os diagonais, as linhas na diagonal, porque está na moda, porque isso está... A arquitetura não é moda, né? A arquitetura é uma arte perene, né? Já vistas grandes obras, né, do mundo todo que perduram por centenas de anos, né? Séculos. O próximo é uma figurinha de um quarto, né, de um dormitório, que é bem recente, porque as linhas indicam isso, né? Aliás, esse tipo de modismo mostra como a casa envelhece rapidamente, como os interiores envelhecem, né? Então, preciso tomar cuidado com isso, porque tudo isso prejudica o trabalho, né? A outra são outras linhas, por exemplo, essas linhas luminosas estão muito bem executadas, né? A qualidade delas é boa. Mas o desenho do corredor, eu realmente não aprecio nem um pouco esse desenho desencontrado, desarmonioso. É desenho demais para um corredor. Talvez se houvesse iluminação no piso, no teto, fazendo uma definição das duas superfícies, não precisaria de nada disso, né? É muito desenho, mas enfim. De vez em quando, na próxima imagem, a gente vai ver uma solução melhor, muito mais discreta e, portanto, pode vir a ser um elemento interessante. Mas ele pode vir a ser, ele não tem que ser, ele não precisa ser usado porque está na moda, ele pode ser usado porque ele é um recurso, e ele é um bom recurso. Então, quando ele é um bom recurso, a gente deve usar. Mas aí a gente foge da obrigação do modismo, né? Não é uma coisa que essas pessoas começam a usar roupas que não cabem no seu corpo, mas está na moda, né? Então, fica feio porque tem que estar na moda, ainda que seja feio, né? Pode ver o próximo, que também é uma linha luminosa espetacularmente bem feita, muito, veja, as duas últimas fotografias, o que tem na característica da linha luminosa? Elas têm muito baixo brilho, portanto, baixa luminância. Então, você pode ver aquilo como um traço no teto, e não como uma fonte de ofuscamento, como é nas outras vezes, né? E o desenho, nesse caso, ele acompanha suavemente as curvas da própria arquitetura. Então, ele é um recurso. Nesse caso, a linha, como no anterior, é um recurso. Não quero dizer que não se pode usar, mas não se precisa usar por efeito da interferência da moda ou daquilo que o grupo diz que você tem que usar. Isso são linhas luminosas, mas quando a gente vai para rasgos, que nós vamos ver agora, é pior, meu Deus do céu, porque, por exemplo, tirando o fato de que esse LED que está indicado aqui no rasgo é de ultra péssima qualidade, porque ele é amarelo-limão, né? Então ele tem uma reprodução de cor horrorosa, em que pese o fato dele ser ruim por cor, veja, o que essa língua luminosa tem a ver com outro ambiente, de um pendente suave em cima da mesa, com os pontinhos na superfície da sala. O que essa linha tem a ver com esse ambiente? Nada. Se o ambiente fosse liso, ele seria muito mais elegante. Então, esse desenho exagerado, só para se fazer um elemento que está na moda, é horrível, ele prejudica a arquitetura. O próximo vai mostrar a mesma coisa numa circulação. Então, tem desenhos na parede, tudo inclinados, né? Veja que a iluminação desses pórticos de madeira branca, eles se combinam bem com as superfícies cinzas, né? Essa luz do teto está ótima.
O que esse rasgo está fazendo aí? Ele é um sinal do compromisso de dizer que está na moda, que conhece a moda, que está in, não é? Isso é uma besteira. O próximo exemplo é, de novo, um belo de um rasgo bem executado, com a curva maravilhosa, acompanhando a arquitetura, com intensidade correta. Então, é diferente quando as pessoas podem usar como recurso de arquitetura, né? Aqui caberia uma linha luminosa também, como tinha no outro, tanto faz, um ou outro, né? Agora, de outra forma, tem essa moda dupla ou tripla aqui na academia, na próxima foto a gente vê isso muito claramente. Primeiro, negro e linha luminosa, contraste excessivo, ofuscamento, cansaço cerebral e exercício na caverna, né? Tudo que a gente não deseja é fazer exercício no ambiente da caverna, porque exercício exige metabolismo em alta eficácia, né? E aqui no meio desse escuro, o metabolismo se abaixa, você está produzindo melatonina, o corpo quer relaxar e você está fazendo exercício, contrariamente à condição que o corpo tem naquela hora para fazer exercício. Então, isso é moda, as pessoas fazem isso porque está na moda fazer academia preta com linha luminosa altamente brilhante, porque de algum lugar tem que ter luz, então põe na luminosidade do rasgo da linha, e isso aumenta o contraste por estar com o teto escuro como está aqui embaixo. O teto de cima não é tão escuro, mas ele acaba escuro porque o piso é médio, né, madeira, né, e ele acaba dando uma impressão geral de caverna na entrada da boca da caverna, mas não é um ambiente propício, né, Eu fiz ontem uma reunião com o pessoal de interiores, do antigo escritório do Nando Rocco, meu amigo querido, e a proposta deles para a academia é exatamente aquilo que eu acho que deve ser: um piso de madeira claro, bem claro, o teto claríssimo, ligeiramente amadeirado, tonalidade amadeirada, alta qualidade de visual em termos de vidros, né? É um lugar prazeroso para fazer, contato com a natureza, é como você quer fazer. Nós vai passear na floresta quando? De noite? De dia, né? Então, puxa vida, exercício se faz de dia. Pode mudar, André. As linhas luminosas, vejam como eu estou falando, pode pôr até o outro, porque eu estou mostrando como é presente essa história maluca das linhas luminosas. Pode mudar. Temos mosquitos aqui hoje. Vejam, o azul é essa tentativa da teoria das células ganglionares para haver um pouco mais de energia, né, no ambiente. Mas não é isso que vai garantir o metabolismo das pessoas, né? Embora melhore bastante, né? Porque tem muita radiação azul, então a melatonina pelo menos não está sendo produzida aí. Mas a ambiência psicologicamente é horrorosa, né? Com todo respeito. Então, próximo slide, só para mostrar o seguinte: quando a gente deseja ter um pouquinho de melatonina, claro que nesse caso aqui o teto escuro é péssimo, mas a gente pode introduzir superfícies vermelhas, porque o fato de existir uma luz refletida de vermelho ajuda um pouquinho a produzir a melatonina, né? Isso ainda tem pesquisas sendo feitas aí para ver como se resolve essa falta de melatonina nos ambientes de trabalho que duram 8, 16 horas, né? Próximo, André. E aí pronto, um pouquinho de vermelho. Estou apenas mostrando como é insistente essa solução, né? Hoje em dia todas as academias se modificaram para ficar assim. Eu acho isso horrível, mas enfim. E o próximo slide vai mostrar a fachada de um edifício que é uma caixa de vidro e tem perfis, né, metálicos fazendo um desenho, uma arte gráfica na fachada, né? O escritório de consultoria de paisagismo fez uma proposta, que a gente vê no próximo slide, de continuar essas linhas inclinadas através de linhas luminosas no piso do jardim. Óbvio, eu era a pessoa autor do projeto, eu disse que esse conceito, porque isso é uma tirania, um conceito não fazia sentido na prática, porque nós iluminamos os perfis, não como eles queriam, com neon por trás, que hoje seria LED, né? Mas com projetores na base de cada um deles, projetores bem concentrados, e os perfis ficaram valorizados na medida que eles deveriam ficar. Mas as linhas luminosas no jardim não só incomodam muito pelo contraste da noite. O que acontece? Quando você tem uma luminosidade forte num ambiente escuro,
tudo mais em volta daquela linha luminosa vai ficar escuro, porque a pupila vai fechar para poder ver aquele brilho excessivo, então nós não vamos ver o entorno. E isso é o acesso principal do edifício. Aí você parece que está andando no caos, né? Você tem duas cordas luminosas e embaixo tem um buraco negro. É uma insegurança horrível andar nesse edifício à noite. E além do mais, as linhas luminosas, no próximo slide a gente pode ver, elas são cobertas pela vegetação. Então, qual é a impressão que dão as linhas luminosas? E eu falei que isso ia acontecer porque estou careca de colocar projetos, estou careca mesmo, mas de colocar projetores nas gramas, nos jardins, e a gente vê quanto as folhagens cobrem as luminárias. Então, imagine linha luminosa, ela vai ficar com cara banguela, né, toda interrompida. Então, reparem como isso acontece. Acontece, a gente prevê, eu insisti que eles não fizessem isso, eu perdi essa parada, eu pedi que eles me liberassem dessa execução, porque eu falei, isso não vai dar certo, eu não quero participar de uma coisa que eu tenho certeza que vai dar errado. E assim foi, assim deu errado, e assim hoje as coisas não estão funcionando, e paciência, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou a gente tem uma escultura como aquela, onde a gente pode iluminar e fazer um contraponto ao edifício, mas criar essas linhas no jardim é o vício da linha, é uma doença esse negócio de linha. E pior, rasgos no teto do lobby para acompanhar as linhas. Isso aí pior ainda, né? Próximo slide a gente vê isso. Como é que pode, a gente pode mudar o próximo slide. Como a gente consegue fazer essa... Pode mudar. O próximo slide, né? Próximo, pronto. Então, esse slide mostra muito claramente como as linhas luminosas são gratuitas, elas nem fazem um desenho bonito no teto, pelo contrário, elas confundem o teto, confundem inclusive a distribuição das luminárias, que tem que ser razoavelmente uniforme. Tudo ruim. Por quê? Porque tem que seguir um preceito que é um conceito que foi criado, uma invenção maluca, né? Eu vou falar isso depois como chama? Em norma. A norma fala em iluminância média, né? Sendo que a iluminância média é um número que não existe na realidade. Nós é que inventamos essa média aritmética, mas a gente não vê médias, a gente vê pontos diferentes, né? Nós vamos falar sobre isso depois. E, finalmente, tem aqui uma coisa que eu vou conversar com vocês também, sobre garagens, sobre essa ideia muito louca de fazer a circulação da garagem ser a orientação dos carros. A orientação dos carros é a sinalização da programação visual, né? Não é com a luminária que você vai fazer isso, até porque na perspectiva a gente perde essa noção de continuidade, né? Então, isso nós vamos falar na próxima live. Eu vou começar a aprofundar esses conceitos, porque eles são interessantes. Pode pôr o último slide, André, que a gente vai falar agora da brochura, né? Eu faço o possível para conseguir fazer a minha ordem, né? Mas vejam, linhas luminosas exclusivamente na circulação não funcionam visualmente numa garagem. Nós vamos mostrar isso aí na próxima vez, tá bem?